Ok, gravação ok. Unidade 3, seção 1. Desenho assistido por computador. Desenhos auxiliados por software que permitem que o desenho seja feito de uma forma mais dinâmica, mais agradável, mais rápida. E vamos ver o que nós temos aí de interessante para essa aula. Vou fechar a minha câmera aqui e vamos continuar. Lembrando ainda que a faculdade pede para que você execute constantemente, semanalmente, o AVA, a atividade virtual, pede que você execute as atividades do desafio nota máxima, porque isso não para. Isso não para. Muito bem, deixa eu ver se tem algum recado aqui. Tá lá o coordenador pedindo para que todos façam as atividades do AVA e o desafio nota máxima. Lembrando que iniciou hoje o penúltimo intensivo do desafio nota máxima, intensivo do trabalhador, que vai do dia 27 de abril a 3 de maio. 3 de maio, ok. Ok, extremamente importante, a faculdade se preocupa com isso, se preocupa com as suas notas. Por favor, se preocupem também, faça a sua parte, faça as atividades. Isso não parou, isso está em andamento, isso tem que ser resolvido, isso tem que ser solucionado. Muito bem, aqui unidade 3, seção 1, ferramentas auxiliares de precisão de desenho. Nós estamos falando com relação ao mecanismo de utilização do AutoCAD para a precisão na elaboração dos desenhos. Vou abrir o AutoCAD aqui. Vocês agora estão visualizando o AutoCAD. Deixa eu ver aqui se tem alguém no momento. Unidade 3, seção 1. Desenho assistido. Auxiliado por computador. Software AutoCAD. Ok, dando continuidade, vamos lá. Ok, onde nós estamos? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando o Autodesk AutoCAD. Nesse caso meu é 2018, você pode usar 18, 17, 16, 19, 20, não tem diferença para o que nós estamos executando. Todas as modificações, elas se referem a atualizações de versão, incluem algumas facilidades, algumas facilities e tal, e incluem algumas disponibilidades de biblioteca que facilita o auxílio do desenho realizado pelo computador. Ok, interessante, vamos dar uma olhada aqui no que nós temos. Ferramentas de auxílio ao desenho, cotagem e aplicação de achuras, ferramentas auxiliares de precisão de desenho. O LDD, ele vai se referenciar a esse material. Vamos lá dar uma olhada no nosso LDD, livro didático digital. Vocês têm o livro didático digital.
aqui o nosso LDD, aqui, desenho auxiliado. O nosso livro é esse aqui. Observem que o nosso livro, livro bom. Ele é uma referência, a gente pode enxertar, acrescentar, tem muito profissional bom, muitos autores bons. Eu estou trazendo um hoje para a gente comparar, um autor excelente, com livros excelentes já, e são especialistas em AutoCAD. Nós estamos usando o AutoCAD, mais algumas semanas nós vamos olhar um pouquinho também o SolidWorks, depois o SolidEdge e assim por diante. No desenho mais avançado, a faculdade traz aí alguns desenhos, principalmente para mecânica e para produção, usando outras ferramentas, mas o princípio básico do desenho você precisa ter. Você precisa ser dono do princípio básico do desenho. Isso é extremamente importante. Então, ele está falando isso daí lá na página 113. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso LDD. Ferramentas de auxílio ao desenho. Ferramentas de cotagem. Vamos ver se tem alguém solicitando acesso. Vamos ver se tem alguém solicitando acesso. Um instante. Ok. O link está perfeito. Todos os recursos disponíveis. Gravação sendo efetuada. E vamos continuar as nossas atividades. Então, ele fala um pouquinho sobre as ferramentas, né, de desenho de auxílio. Depois vai falar sobre cotagem e achuras. Achuras é para desenho que recebeu um processo de corte. Aí, uma vez recebido o processo de corte, ele já é extremo. Então, observe o seguinte, o LDD, logo de início, ele já pede para você executar essa atividade. E essa atividade aqui, nós estaremos fazendo nesse trabalho de hoje. Então, nesse arquivo, Ferramentas Auxiliares de Precisão de Desenho, nós teremos ali no slide aqui, no slide 20, eu já estou pedindo para você fazer essa atividade. Atividade da página 114, para execução hoje, dia 27 de abril no AutoCAD. Siga os procedimentos da página 125 e a 126. Então, a 125 e a 126, ele vai te dar os recursos que você utilizou para fazer esse desenho. Observe que você pode utilizar ângulos para trabalhar. Nós vimos isso aí na aula passada, uma aula antes da prova. Ou então eu posso determinar medidas, 60, 15 para cada lado. Aí eu tenho uma medida aqui, eu vou puxar, eu vou ligar esses pontos, tal. Observe que ele vai forçar você a trabalhar com esses ângulos. Ou você calcula e vai trabalhar com essas linhas, mas o objetivo é trabalhar exatamente com esses ângulos. Então, as atividades e outra atividade. Então, atividade 1, essa daqui. Atividade 2, a atividade para o primeiro momento da aula será a aplicação dos conhecimentos construídos no estudo do tema para reprodução no AutoCAD, da representação esquemática de um circuito elétrico. Então, o que eu tenho? Eu tenho um circuito elétrico aqui, ele tem 3 pontos, 3 linhas. Essas 3 linhas, ela vai ter aí capacitor, vai ter diodo, vai ter resistor.
sentido de rotação do motor, alimentação. E aí, cada uma das fases, ela está aqui, essa fase está interrompida, ela vai ser chaveada, depois ela vai fazer a ligação desse circuito. Então, essa é uma atividade 2 para ser executada, e aqui eu coloquei esse esquema elétrico um pouquinho mais ampliado para facilitar a visualização. Mas está aqui o que nós temos que fazer, 2 atividades para a aula de hoje. Então, o que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos falando? Boa tarde, professor Odair, dia 27 de abril de 2020, bem-vindos à aula de AutoCAD. Está aqui o AutoCAD, eu estou aberto. Nós vamos falar hoje sobre esses recursos aqui, esses recursos que a gente já viu: Grid Mode, Snap Mode, Ortho Mode. Nós temos aqui o Polar Tracking. Se eu clico aqui, ele apaga aqui. Cliquei aqui, ele fechou ali. Cliquei aqui, ele apagou de lá. Então, eu não consigo trabalhar com os dois. Ou um ou outro. O polar, se eu estiver trabalhando com o Ortho, eu só tenho linhas 90 graus. Se eu tirar daqui, eu consigo fazer linhas. Aqui eu consigo fazer uma linha, recurso line. Eu cliquei aqui, puxei para lá, puxei para cá. Aqui encontrei o meio, olha lá, o triangulinho vai chegar ali, ó, os pontos ao meio aqui, tal, e assim por diante. Cheguei aqui, fechei ali, aí só consigo trabalhar com 90 graus ou 180 e assim por diante. A partir do momento em que eu clique aqui no Ortho, agora é possível. Então, veja, olha, eu estou trabalhando aqui, olha, 122 graus, tal, o tamanho que eu quero e o grau que eu quero. Olha só o que eu posso fazer utilizando essa ferramenta. Então, eu posso digitar quantos graus eu quero, qual é a medida que eu quero, e assim por diante. Então, são ferramentas que auxiliam a elaboração de um determinado desenho. Portanto, eu estou falando assim, aqui sobre o Grid Mode, estou falando aqui sobre o Snap Mode, estou falando aqui sobre o Ortho, estou falando aqui sobre o Polar e estou falando aqui sobre o Isodraft. Então, essas ferramentas aqui, Snap Tracking, Snap Cursor, ou seja, essas ferramentas são ferramentas avançadas de auxiliar de desenhos. E aí, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou ter a evolução dos graus de 5 em 5, 5, 10, 15, 20. Aqui de 10 em 10 graus, aqui de 15 em 15, 18, 30 e assim por diante. Então, eu posso escolher o que eu quero fazer para que o AutoCAD me auxilie na elaboração do meu desenho. Ok, saindo aqui do nosso AutoCAD, voltando aqui para o nosso arquivo, 3.1, ferramentas auxiliares, checando aqui, ok, ninguém por enquanto, não é vista de prova, o pessoal está perdendo aula, depois vai ter que ouvir essas aulas aqui. Além dos comandos de desenho e edição, temos no AutoCAD diversas outras ferramentas. Quais são essas ferramentas? Grid, Snap, o Demode, o Ortho, o Demode, o Ortho, o Polar Tracking. Nós temos aí o Snap e Object Snap Tracking. Essas ferramentas, eu coloquei até um slide aqui embaixo, mostrando cada uma delas. Deixa eu ver aqui. Aqui, só um instante. Aqui.
Além dos comandos de desenhos e edição, temos no AutoCAD diversas outras ferramentas que tornam a tarefa de desenhar uma atividade mais prática, uma atividade mais ágil. São as ferramentas de precisão e auxílio de desenho, que trabalhando em conjunto com os comandos que você já estudou até o momento, permitem otimizar os comandos. E aí, uma vez otimizado, você é capaz de executar. Com Wikipédia, comandos é a designação dada a uma tropa de elite pertencente a uma das forças armadas, que é altamente treinada e qualificada a operar em missões especiais rápidas. O Google é intrometido. Ele não pode ouvir a gente falar. E Google, desligando aqui, ok. Muito bem. Então, eu tenho aqui, são as ferramentas de precisão e auxílio ao desenho, que trabalhando em conjunto com os comandos que você já estudou até o momento, permitem otimizar os procedimentos e as ações feitas no AutoCAD. Entre essas ferramentas tem Grid, Snap, o Done Mode, o Polar Tracking, o Snap e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha daqui para lá, depois a gente volta. As primeiras ferramentas que vamos conhecer são o Grid e o Snap. O comando Grip permite a visualização na área de desenho do AutoCAD de uma grade ou malha formada por pontos ou linhas conforme a configuração que escolhermos para o comando. A função dessa grade é servir a orientação visual, como se estivéssemos utilizando um papel físico milimetrado. Porém, para que o comando grid proporcione um auxílio útil, ao desenharmos no AutoCAD, é preciso que o comando Snap seja utilizado em conjunto. Então, grid e Snap. O Snap é a ferramenta que restringe o movimento do cursor a intervalos específicos. Grid e Snap. O que eu estou falando? Vamos chegar aqui no AutoCAD. Está vendo olha só, eu estou fazendo um zoom aqui. Está vendo essa linha de grade? É exatamente uma das ferramentas que vai me dar oportunidade de executar uma atividade, um desenho, usando um software que permite a geração de um desenho mais fácil. É um papel milimetrado, nada mais do que isso, é um papel milimetrado. E esse papel milimetrado auxilia a gente a fazer o desenho. Tanto que se a gente estivesse trabalhando na régua e na prancheta, nossa folha A3, A2 de desenho, ela tem a escala lá em cima milimetrada. Aí eu puxo a régua T, coloco uma régua em paralelo à régua T, eu vou conseguir desenhar uma linha perpendicular ou projetar uma linha paralela usando as bordas do desenho. Essas bordas do desenho são exatamente as áreas milimetradas. Observe aí que a gente tem que usar Grid e Snap. Olha só, nós estamos utilizando aqui Snap. Mas se o Grid está aqui, o Snap está aqui. Se eu clicar o Grid junto com o Snap, aí sim eu tenho uma forma mais atualizada de desenhar. Então, o Grid está lá na atualização com o F7 e o Snap com o F9. Eu posso usar, agora eu desliguei o Snap. Eu posso utilizar as duas ferramentas em paralelo para exatamente auxiliar a execução do meu desenho. O comando Grid permite a visualização na área de desenho do AutoCAD de uma grade. Está lá, acabamos de olhar aquela grade, formada por pontos ou linhas, conforme a configuração que escolhermos para o comando. A função dessa grade é servir de orientação visual, como se estivéssemos utilizando um papel milimetrado. Porém, para que o comando Grid
possa ser utilizado com eficiência, o Snap, é preciso que o grid e o Snap estejam trabalhando em conjunto. Então, proporcione um auxílio útil ao desenhar no AutoCAD, é preciso que o comando Snap seja utilizado em conjunto com o grid. O comando Snap é a ferramenta que restringe o movimento do cursor a intervalos específicos. Se não for restrito, ele fica livre para você desenhar qualquer medida ou de qualquer forma. Dependendo do ângulo que você vai utilizar, o grid é o que vai limitar o seu recurso, mas no sentido de auxiliar a execução do desenho. Uma ferramenta de grande utilizada ao desenharmos o AutoCAD é o Gmode, que permite mostrar junto ao cursor de forma dinâmica. Então, o Gmode permite mostrar junto ao cursor. Quando eu estou trabalhando aqui com o meu... Deixa eu usar aqui o Word. Aqui. Quando eu estou... Aqui. Line, perdão. Olha só. Olha o meu cursor sendo limitado aqui, ó. Olha o meu cursor. Olha o ponto que ele já está permitindo. Olha só que eu consiga fazer essa visualização. Olha só, os dois caminhando ao mesmo tempo. Ó, encostei. Olha os dois crescendo ao mesmo tempo. Então, essa limitação permite que a gente consiga traçar. Olha o traçado, como ele fica preciso. Olha, eu consigo fazer qualquer ângulo, qualquer linha, sem... Olha que interessante. Ó, vou projetar mais ou menos aqui e vou puxar. Olha só onde as linhas se encontram. Tudo isso é possível, por quê? Porque eu estou utilizando a combinação das duas ferramentas, tá? Olha, está projetado já. Tá vendo os pontos de referência? Tudo isso permite que com uma movimentação do mouse eu tenha todos os recursos para poder ganhar velocidade no meu desenho. Então, olha que interessante. Depois eu gostaria que vocês treinassem a utilização desse desenho, desses recursos, porque a forma de executar esse recurso é o que vai deixar... Olha, eu estou usando o orto, tá aí, ó, olha os meus ângulos. Ó. E depois eu posso ir lá calcular a medida, calcular a área, perímetro e assim por diante. Então, gente, esse Gmode, ele permite mostrar junto ao cursor uma forma dinâmica as informações sobre as dimensões ou medidas que estamos trabalhando. Um outro comando muito utilizado desde as primeiras versões do AutoCAD é o orto. Esse orto nós utilizamos há muito tempo, né? Tá lá azulzinho, tá ligado, F8 ou a ON. Cliquei aqui, eu apertei F8, ele liga ou desliga. Na primeira aula presencial, nós já utilizamos o recurso orto. Na primeira aula. Então, ele permite que nós executemos desenhos com orientações ortogonais, horizontais e verticais em X e em Y. E o Polar Tracking, por sua vez, permite a criação de linhas de diferentes orientações angulares. Olha, Polar Tracking, além das direções horizontais e verticais. Então, eu preciso, olha aqui, Polar Tracking. Olha aí, se eu clicar aqui, ele tirou o Word. Se eu clicar aqui, ele vai deixar o Word. Agora eu posso, eu vou lá escolher o Line. Ó,
continuo executando do jeito, à medida que eu quiser, com todos, olha lá, aqui, 25, 20, olha lá, já definiu. E aí eu posso trabalhar usando o recurso que me interessa. Então, eu posso usar o Word ou posso usar o Polar. Mas por quê? A ferramenta Polar, por sua vez, permite a criação de linhas em diferentes orientações angulares, além das direções verticais e horizontais. Então, quando eu clico, é automático. Quando eu clico aqui, ele já inibe o meu Word. Quando eu clico aqui, ele inibe o Polar, ou um ou outro. Vamos voltar aqui. Então, olha que interessante. Aqui eu estou usando o Polar Tracking, está aqui. Aqui eu estou usando o meu Orto. E a partir do momento em que eu utilize todas essas minhas ferramentas, eu tenho outras telas que vão sendo liberadas para a gente poder usar a ferramenta. Tá? Então, se eu estiver usando aqui, por exemplo, o meu IsoDraft, mas eu posso usar isoplano à esquerda, top, ou right. Olha que eu tenho aqui as minhas guias, as minhas referências, ou olhando pela esquerda, ou em topo, ou em right, direita, e assim por diante. Cada uma das ferramentas abre outros nichos que me permite entender um pouco mais do desenho que eu esteja trabalhando. Então, o Polar Tracking, por sua vez, permite a criação de linhas em diferentes orientações angulares. Checando aqui. Ok. Tranquilo. Não tem ninguém brigando. Ninguém com mensagem. Não, ok. Voltando aqui, conferindo o WhatsApp do grupo, acabaram de fazer provas, não tem ninguém pedindo acesso, o grupo está quieto. Muito bem. A ferramenta Tracking, por sua vez, permite a criação de linhas em diferentes orientações angulares. Lembrando que se eu estiver aqui no AutoCAD, o Polar Track está aqui, 90 graus, está aqui. Polar Track, todos os ângulos, está aqui. Então, vamos lá. Ele permite, além das direções horizontais e verticais, o que traz muito mais praticidade ao desenharmos, principalmente em comparação ao Word. Seu posicionamento é por meio da função F10. Então, eu tenho aqui uma sequência, F7, F9, F8, F10, IsoDraft, porque daí ele vai abrir um leque e eu preciso dizer o que eu quero. Object Snap Tracking, F11, F3, show. Aí eu já vou ter que usar e fazer a seleção do que eu quero. Tá? Ok, voltando aqui. Então, seu acionamento é por meio da tecla F10 ou clicando-se sobre o seu respectivo ícone na barra de status do programa. Ao acionarmos o Polar Tracking, cliquei aqui, ele apagou. Se eu clicar aqui e deixar azulzinho, aqui vai ficar branquinho. Ao acionarmos o Polar Tracking, automaticamente o AutoCAD desliga o comando Word e vice-versa. Para configurarmos os valores de orientação angular, podemos digitar Polar Range e definir o valor desejado, o valor angular desejado. Então, isso você precisa saber.
para configurarmos os valores de orientação angular, podemos digitar polarrang, tá? E definir o valor desejado. Lembrando que o comando irá mostrar todos os incrementos em relação a essa medida. Por exemplo, se digitarmos 8, ao desenharmos uma linha, o AutoCAD irá mostrar a orientação de 8 em 8 graus. 8, 16, 24, 32 e assim por diante. O programa possui alguns valores pré-definidos e de fácil acesso. Basta clicar na seta ao lado do ícone no comando Polar Tracking, da barra de status. Então, aqui a gente tem um padrão do definido, né? De 8 em 8, de 5 em 5, 10, de 15, 18, 23 e por aí. Não é limitado, mas você pode escolher o que você quiser. Lembrando que seu acionamento é pela função F10, ou clicando no respectivo ícone. Ao acionarmos o Polar Tracking, automaticamente o AutoCAD irá desligar o comando orto e vice-versa. Para configurarmos os valores de orientação angular, podemos na seleção dentro do AutoCAD pré-definirmos a medida que vamos desenhar. Continuando aqui, as opções de seleção, aqui eu estou pedindo para você efetuar uma pesquisa. Eu preciso que você vá até o seu... ok, você pode ir aqui no nosso livro, todas as informações estão aqui. Mas eu quero que você pratique isso, que você trabalhe esse conceito, que você pesquise isso. Então, o que é um endpoint para a seleção da extremidade de uma linha? Um middle para a seleção usando o meio. Observe o seguinte, eu tenho aqui uma linha, olha aqui, essa linha está aqui. Comecei aqui, puxei essa linha aqui. Ok. Se eu for trabalhar com essa linha, olha o cantinho já referenciando aonde eu estou. E aí, olha só que interessante, ó, essa marca que teoricamente ficou ali é exatamente o meio desse segmento que eu estou trabalhando. Olha aqui, eu já deixei definido esse segmento, ele já me deu uma medida, eu sei que eu estou a 180 graus e assim por diante. É muito claro, o AutoCAD é muito claro, é uma ferramenta, e se eu tirar ele já não vai marcar do jeito que ele estava marcando. Eu tirar o snap, tá vendo? Então, essas informações, quando eu fiz a seleção aqui dentro do configurar, aquele aqui, ó, eu já marquei todos os pontos que eu quero que ele me permita desenhar. Então, o AutoCAD é, sim, uma ferramenta extremamente importante. Node, seleção de um nó. Então, aqui ele já me dá o ponto final, ponto inicial, ponto do meio, ponto central, node, os quadrantes e assim por diante. Precisa fazer uma pesquisa em cima disso daqui. Para deixar mais clara essa ideia, vamos imaginar a seguinte situação. Você está desenhando um objeto com o comando line. Acabei de usar o comando line ali. E deseja que o ponto final da linha que você está criando esteja exatamente alinhado com o ponto médio da outra linha. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Cliquei aqui no ponto iniciar, cliquei aqui no ponto final, mas eu quero que esse outro segmento aqui fique exatamente perpendicular perpendicular ao meio do segmento superior. E aí, o que eu posso fazer? Você está desenhando um objeto com o comando line e deseja que o ponto final da linha que você está criando esteja exatamente alinhado com o ponto médio da outra linha. Está aqui, ó, o ponto final está aqui.
Ponto A. O ponto médio está aqui, ponto B. Olha o triangulinho. Toda vez que eu desenho lá, olha o line aqui, ó. Ó, marquei o ponto inicial, ó. Ó. Olha o triangulinho aqui, exatamente no meio. Se eu passar, já era. Olha lá, marquei exatamente os pontos. Então, olha aí o meio, exatamente onde eu quero poder trabalhar, marcar esses pontos. Então, o que eu estou trazendo aqui de conceito para vocês? Se o comando Object Snap Tracking estiver ligado, Object Snap Tracking estiver ligado, bem como a opção de seleção Midpoint, que é o meio, né, o ponto médio, o AutoCAD irá projetar uma linha pontilhada no momento em que o ponto A da figura 3.16 estiver alinhado em relação ao ponto médio. Então, gente, o AutoCAD, ele tá aqui uma ferramenta para que você utilize, tá? Porque, olha, você tem aqui todos os recursos, mas, e aí, não vou usar o Polar Tracking, tá? Não vou usar, por enquanto, o isoplane, esquerda, direita, ou e assim por diante. Mas se eu fiz aqui uma linha, marquei aqui, olha só ela já tracejando aqui para mim, ó, 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 ó. Isso porque eu não pedi a referência da linha de cima, tá? Olha a linha de cima. Olha a linha de cima aqui. Aí, peguei o ponto da referência, olha lá. Olha, fiz o caminho todo, cheguei aqui. Olha a linha verde sendo tracejada nas paralelas. Olha a perfeição que é o... Olha aqui. Não tem como errar. Não tem como errar. Olha lá. Isso porque eu não estou nem pedindo, ó. Ó. Olha que interessante. O AutoCAD é uma ferramenta maravilhosa. Mas é treino, tá, gente? É treino. E aí vocês precisam praticar. E aí eu trago exatamente esse desenho que vai sugerir que você execute esses comandos, o desenho do eletricista e assim por diante. E aí, se eu voltar aqui no início, o grid no AutoCAD, esse é um comando de precisão que pode ser facilmente utilizado para nos orientar na criação de desenho. Ele pode ser habilitado e desabilitado pela tecla F7. Para desativar, eu novamente F7. F7 habilita ou não a linha de grade. Ok. Para ativar o Snap, a grade e definir o espaçamento, na barra de destaque, clique no botão direito do mouse. Então, vamos lá. Para ativar o Snap é a grade que será definida com espaçamento. Na barra de status, clique com o botão direito do mouse no modelo Snap. Pesquise e selecione as configurações. Na caixa de diálogo, configurações, da guia. Então, você pode configurar por lá ou configurar no próprio botão. E aí você pode modificar as configurações conforme o necessário. Aí, usando a tecla F9, você vai permitir que você use temporariamente ou você defina exatamente o valor. Na caixa de diálogo, configurações, desenho, guia Snap e grade, selecione Snap ativado. Em tipo de Snap, certifique-se que o Snap e a grade Snap Rectangular estão selecionados. Espaçamento X, insira o valor, tal. É praticar. É pegar isso aqui e praticar. Tá aqui, ó, eu fiz, usei o AutoCAD, coloquei aqui, fui buscar a minha ferramenta que eu estava querendo utilizar, o grid e o meu Snap, posso usar um ou posso usar outro, ou os dois ao mesmo tempo. Quando eu faço a seleção do grid, ele vai me dar uma... Aqui a gente consegue ver bem levezinho
um milimetrado, aqui eu puxei, exagerei um pouquinho, né? Dei um zoom, mas eu projetei umas linhas aqui para poder facilitar essa visualização. Mas está aqui, nós estamos fazendo exatamente isso. E aí, sem a linha de grade, o desenho fica aqui meio perdidão. Talvez seja interessante na hora de printar, de fazer um print screen ou mandar uma referência rápida para algum cliente, a linha de grade, similar ao que a gente tem lá no Excel, não vai atrapalhar a visualização do recurso. Ficaria simples somente o desenho com a projeção. E aí, o comando grid, então, permite essa visualização na área do desenho do AutoCAD, como se fosse uma malha. A função da grade é servir de orientação visual. A ferramenta pode ser ligada e desligada com F7. A outra forma de ligarmos e desligarmos o grid é com o mouse, clicando sobre o ícone Grid Mode na barra de status do AutoCAD, localizado na parte inferior da tela. Ok? Para configurar os espaçamentos de grade, você pode digitar grid na janela de comando e, em seguida, indicar o valor do espaçamento. No caso, você opta para mudar a forma de visualização da grade das linhas para os pontos, conforme era exibida nas versões anteriores, né, nos mais antigos, o Grade Style, e aí você é que define o que você vai estar utilizando. Ok, aí você seleciona, diz o que você vai querer e vai para frente utilizando. Daqui para frente a gente passou. Então, o nosso LDD, ele traz exatamente essas configurações, tá? E aí o ideal é que você vá até, deixa eu ver se eu selecionei aqui, está aqui. Que você vá até o Autodesk, o Knowledge, né? O Knowledge são informações do próprio AutoCAD. E aí o AutoCAD, ele permite que você faça pesquisa, que você utilize os próprios recursos dele. Então ele tem aqui as cotas, os blocos, as achuras, os sólidos, os gradientes e assim por diante. Então e aí ele dá sobre a configuração das ferramentas, criação das ferramentas, criar uma ferramenta, trabalhar com a ferramenta e assim por diante. Utilizem, explorem as ferramentas do AutoCAD. Ok? Autodesk, Knowledge. Eu também tenho aqui tudo sobre o AutoCAD, é um software, o Quality, né? Do qualificado. Então, aqui, quais são as novidades que o AutoCAD está trazendo. Aprenda AutoSleep no AutoCAD. Criação de família, de blocos, de linha, comprimento. Está aqui os eletricistas trabalhando, as senoides, a largura das paredes. Nós fizemos isso aí lá 2 aulas atrás. Lá na prova, né? Antes da prova, a linha arquitetônica, coloquei janela. Tudo isso nós trabalhamos com ele. Então, está lá uma forma rápida, fácil da gente visualizar. O Polar Tracking aqui, ó. Então, é bastante interessante a gente explorar. E o Júlio Batiste, mais de 50 livros aí, ó. Tem mais de 50 livros publicados, centenas de e-books certificados pela Microsoft e tal. E ele traz um monte de colaboração aí, lição 13 de 115, ferramentas auxiliares, Snap, Grid, Polar Tracking e tal. Acesso à ferramenta de precisão. Podemos visualizar as ferramentas de precisão na parte inferior do AutoCAD, com a figura 5.1. Aí, Snap, Grid, Ortho, Polar, Snap e assim por diante. Todas as ferramentas que nós temos. E aí ele te auxilia a configurar, mas você pode criar a sua configuração do jeito que você quiser. Aqui, ó, ao endpoint, ao midpoint, ele está permitindo, criou o ponto, a identificação do ponto,
e aí você pode trabalhar com qualquer ângulo e assim por diante. Então, vamos pegar aqui o que ele está, uma referência dele aqui, né? Eles precisam, aqui ó, o Snap. Então vamos pegar essas duas ferramentas aqui, Snap e Grid, tá aqui ó, Grid e Snap. Vamos pegar essas duas ferramentas trabalhando em paralelo, Grid e Snap. Grid e Snap para desenho, vira tudo em inglês, no AutoCAD. Olha lá, com o renomado professor Fábio, então, ok, tudo isso é possível. As ferramentas Grid e Snap. Eu olhei um vídeo hoje aqui, muito fraquinho, esse aqui muito fraquinho, não permite você olhar em nada. Vamos dar uma olhada nesse aqui primeiro.
Então, pessoal, olha só. Tá vendo aqui? A gente tem... ó, se eu voltar aqui no meu desenho... Se eu voltar aqui no meu desenho... Olha só um line. Eu vou pegar daqui e até aqui. Exatamente esse ponto. 10. 10. 8, 10. 2 milímetros. É que aqui eu estou dando um zoom, né? Mas se eu pegar aqui, utilities, medida, distância, desse até esse ponto aqui. Olha só, eu tenho 50, se eu estiver trabalhando em milímetros, 50 milímetros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Cada sub desse quadradinho interno, desse grid, tem 10. Mas vai depender da escala que eu esteja trabalhando. Entendeu? Porque aqui, por exemplo, ó, medida, distância. Eu quero saber essa distância daqui até aqui. Aqui, 244. Distância daqui, ó, 250. Até aqui, 1440. Olha só. Aqui eu tenho 250. Agora, olha que interessante, ó, 250. Se eu der um zoom aqui, olha só, esse primeiro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada um tem 50, mas eu aqui dentro, eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha como que interessante. Se esse primeiro tem 250 e aqui tem 5, tem 50 de um quadradinho no outro, mas dentro desse quadradinho tem outros quadradinhos. Esse grid que é o interessante, a sacada de como você vai configurar, tá aqui, ó, assim. Ok. Eu tinha selecionado um outro aqui que eu tinha achado bastante interessante. Vamos ver o que ele traz aqui.
Ok. Hoje, durante o dia, eu vi... Esse aqui eu já tinha visto. É 1 hora.
vídeos. Quer ver um que eu achei interessante? Ó, nós estamos às 8h18. Aqui, do próprio AutoCAD. Ah, ó, novamente nós passamos nesse quadradinho. Vocês ouviram? Disse, por isso que não é 3D.
Muito bem. Bom esse vídeo, hein? Muito bem, pessoal. São 8h30. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente tomar um café, uma água. Intervalo. Fechando aqui o áudio.
Muito bem, pessoal, voltando aí. Vamos lá, vamos dar uma olhada nas atividades. Ok. Ver se tem alguém aqui no grupo. Tudo em dia. Então, gente, olha só. No nosso LDD, existe aí a referência de cada um dos recursos avançados, né? De controle e comando do AutoCAD. E aí eu tenho Grid, Snap, Dynamode, Ortho, Polar. E o nosso LDD traz essas informações. E aí, por exemplo, entre essas, as primeiras ferramentas que iremos conhecer são os comandos Grid, o Snap, o Grid Mode, Grid Style. Na realidade, são derivações do Grid, né? Snap, Snap Setting, Drafting. Aqui nós olhamos esse quadro. Deixa eu ver se tem outra aqui interessante. Todas são. Binário. Ah, aqui, ó. Mode, tá desligada, ferramenta ligada. Aqui. Polar Tracking. Dá uma olhada de novo nesse Polar Tracking aqui e depois nós vamos olhar esse cara aqui. Mode. Aqui, ó.
Ver se eu acho mais uma aqui, usando essa mesma Dynamode. Olha lá. Dynamic. Vamos ver aqui. Ficar na nossa prova. É isso aí. Isso foi uma das questões de prova que nós fizemos. Dynamic. Eu ver se tem alguma. Nós temos uma atividade para fazer. Se nós temos atividade, então vamos dar uma olhada nessa outra aqui. Dynamic. Dynamic. Tem uma atividade lá que vai usar isso aqui. Demo, não. Vamos ver. Aham. Tela gráfica. Como deixar o AutoCAD? Eu queria achar um que facilitasse o exercício. Claro, dá para seguir o LDD, a gente consegue fazer também. Esse é do próprio. Nosso já está mais avançado. Clica lá direito.
Ah, tá muito básico isso aqui. Muito básico. Ok, pessoal. Onde eu quero voltar aqui é na nossa atividade. Observe o seguinte. Eu estou deixando aqui. Olha, nós temos essa atividade aqui que é da página 114, e a referência dela é 125 e 126. Observe o seguinte, aqui eu tenho uma linha de centro, aqui eu tenho a ponta do eixo com 60 milímetros, depois eu tenho 45 milímetros a 30 graus. Mas 30 graus eu tenho em relação ao eixo X. E aí eu tenho que... ele vai forçar você, porque ele não está te dando essa medida aqui novamente. Se ela der a medida desse eixo aqui, essa superior, você pega essas duas pontas e junta, não tem erro nenhum. E aqui você tem a medida do chanfro. Agora, como chegar a esse caminho? Aí ele fala um pouquinho lá sobre o 125 e o 126. Então, o 125, se a gente for no LDD, nós vamos aqui, ok. Muito bem. Na sua tarefa de criar um desenho técnico de um componente mecânico no AutoCAD, a partir do croquis enviado pelo seu cliente. Como não será necessária a colocação de cotas nesse instante no desenho, vale a reprodução do arquivo para verificação das medidas do croquis. Então, o cliente mandou e agora nós vamos precisar saber se o que ele está falando é verdade mesmo. E agora, José? Como é que nós estamos fazendo? Para melhor visualização das proporções do objeto a ser criado, é a melhor referência visual, enquanto utiliza-se os comandos do desenho, vou ampliar um pouquinho aqui para não estamos perdendo nada, você poderá manter a grade de linha ligada. Olha, nós trabalhamos aí com F7 e nós usamos aqui no AutoCAD, eu passei por todos eles, nós colocamos o nosso grid e os nossos snap. Olha lá, grade de grade, aqui é uma grade, dentro dessa grade existem outras grades e assim por diante. Ok, então, F7, caso não esteja visível. Clicando em Snap Setting através da aba Snap and Grid, você poderá verificar se o espaçamento da grade está adequado ao tamanho do objeto. Observando as medidas do croquis, você pode aproveitar e verificar a ferramenta Snap, que está de 5 em 5 milímetros. Para que a visualização das dimensões, bem como a digitação dos comandos, apareçam no cursor, enquanto você estiver desenhando, a ferramenta D-Mode, ela pode estar ligada, a destra ligada, né? Então, vamos ter que usar essa ferramenta aqui. O próximo passo é a configuração dos ângulos que você poderá precisar para criar os desenhos, através da ferramenta Polar Tracking. Nós temos a nossa aqui, a Polar Tracking, e aí você tem o ângulo de quanto em quantos graus a gente precisa. Os ângulos encontrados são 15, 30 e 45. Vamos dar uma olhada aqui. Ok? 30, 15, 45. Exatamente isso. Nós estamos limitados em 15, 30 e 45 graus, além das demais linhas orientadas nas direções verticais e horizontais. Dessa forma, para facilitar o desenho, o valor do ângulo incremental pode ser definido em 15 graus, o que possibilita trabalhar com os valores do croquis. Caso as orientações polares não estejam visíveis, basta apenas ligar a ferramenta através da tecla F10. Apenas ligar a ferramenta através do F10. Em seguida, você poderá ligar a ferramenta dos pontos com o Snap, Endpoint, Midpoint e Center, que você pode colocar onde você quiser. Caso haja necessidade de capturar algum outro ponto de precisão, basta apenas manter pressionado Shift e clicar com o botão direito do mouse. Sempre o botão do lado direito ele é um determinante, tá?
Para finalizar, utilizando a função F11, você irá ligar a ferramenta Object Snap Tracking para ajudá-la a desenhar através das projeções dos pontos. Então, olha só, aqui nós já estamos na página 126. Então, você tem o passo a passo para você poder criar o desenho que você quer, mas utilizando a ferramenta do F10, mas usando, nós estamos aqui, ó, 15, 30, 45 graus. Aqui. Então, lembra que nós fizemos aqui line. Ó, ele está andando de 15 em 15, ó. 15, 30. E assim por diante. Tracei uma aqui. Coloquei lá, por exemplo, 50. Depois quero fechar ela com 15 graus. Aqui já vou estar 150, né? Mas depende de para onde eu vou. Aqui é 50. Ó. 50. E assim por diante. Facilita bastante o nosso desenho. Claro, ficou totalmente desproporcional, mas a ideia foi simplesmente mostrar aquilo. Então, pessoal, olha só. Estou deixando aqui esse exercício para vocês fazerem. Esse exercício para vocês fazerem. Então, nós temos aí 2 exercícios que precisam ser entregues, tá? 2 desenhos que precisam ser entregues. Coloca aí na conta e vamos trabalhar esse conceito aí. Ok? Fechando aqui, fechando o nosso livro. Nesse ínterim, eu já tenho aqui tudo que eu precisava fazer. Posso fechar o meu AutoCAD. Não vou salvar nada. Posso fechar aqui. E voltando nesse instante, dizendo para vocês que não se esqueçam de fazer o exercício, não se esqueçam de fazer o AVA, não se esqueçam de fazer as atividades do livro, precisa mandar o desafio nota máxima, abriu aí o último que é o do trabalhador, e por favor, o prazo é curto e vamos lá. Prova, depois eu vou lançar até a semana que vem. Até essa semana eu já vou lançar as notas, os trabalhos estão encerrados. E valeu, pessoal. Eu vou fechar o meu microfone e não se esqueçam de fazer as atividades. Um abraço, até.